Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do eletromagnetismo. Na realidade estamos entrando na parte final e o que temos hoje é o tópico indução eletromagnética. Esse tópico nós vamos dividi-lo em duas partes, então teremos uma parte hoje e teremos uma parte numa aula mais à frente. Para continuar, dar início a esse estudo aqui da indução eletromagnética, temos que retomar as bases do eletromagnetismo, que são, que todo condutor percorrido por uma corrente elétrica tem gerado ao seu redor um campo magnético circular e perpendicular ao sentido da corrente, que foi estudado pelo Ørsted. E esse sentido do campo magnético circular no condutor é determinado pela regra de Fleming. Lembrando que a regra de Fleming, nós usamos a mão direita para determinar o sentido do campo. Então, o polegar da mão direita aponta no condutor estendido qual o sentido da corrente. Sabendo-se o sentido da corrente, nós conseguimos determinar o sentido do campo magnético circular ao redor do condutor, que vai ser horário ou anti-horário. Lá no final do século XVIII, início do século XIX, quando já se conhecia o fenômeno do eletromagnetismo, surgiu um grande questionamento. Se a corrente elétrica produz um campo magnético, será que o campo magnético não geraria uma corrente elétrica? E isso foi tema de estudo de vários cientistas e vários físicos. E a conclusão final que se chegou é depende. Então vamos ver do que se trata esse depende. Então em 1831, Michael Faraday, que é um físico inglês, ele conseguiu, ele tentou buscar formas de produzir correntes elétricas a partir do campo magnético. Então ele foi um dos estudiosos que fez esse estudo. E verificou que isso aconteceria somente em duas situações. Então, pelos experimentos dele, ele determinou que isso acontecia em duas situações, que são ao aproximar e afastar, ou afastar, um ímã de uma bobina. Ou seja, movimentando um ímã em relação a uma bobina fixa. A outra situação que ele verificou que também produzia corrente elétrica é ao afastar e aproximar a bobina do ímã. Então, fazendo-se o contrário, deixando o ímã fixo e afastando e aproximando a bobina. Então, nós vamos agora dar uma olhada numa animação que nós temos aqui, que ela explica ou exemplifica o experimento de Faraday. O que o Faraday tentou fazer quando estudou o eletromagnetismo, ou melhor, a indução eletromagnética. Então temos aqui uma animação em Java que ela demonstra como é que funciona essa questão da indução eletromagnética. O que o Faraday estudou? Então aqui temos um ímã, Ao redor do ímã temos aqui esse monte de agulhas imantadas que na realidade estão demonstrando como é que é o sentido do campo magnético ao redor deste ímã. Quanto mais clarinha a cor aqui, mais intensa a cor das agulhas, significa que o campo é mais forte. Então quanto mais próximo do ímã, mais forte é o campo magnético. Quanto mais afastado, mais escuro. Então, aqui também temos uma bobina, com esses pontinhos azuis. Esses pontinhos azuis estão, entre aspas, representando os elétrons, as cargas elétricas livres. E aqui temos ligado nessa bobina uma lâmpada. Então a lâmpada é a nossa carga, que ela vai servir para demonstrar que está ocorrendo corrente elétrica neste condutor. Então vejam só, o ímã está parado, a bobina está parada,
tem campo magnético passando por dentro da bobina, inclusive, e nada está ocorrendo. Agora, de acordo com aquilo que o Faraday estudou, ao aproximar o ímã, olhem só, a lâmpada ligou, mas quando o ímã parou, inclusive dentro da bobina, cessou o brilho da lâmpada. Vejam também ó, o movimento das cargas na bobina, ó, os elétrons se movimentando. Então, afastando, também ocorre brilho. Então, olha só, ocorre brilho ao aproximar e ao afastar. Aqui estou aproximando e afastando com um polo norte. Vou fazer a inversão da polaridade. Ó, com o polo sul também ocorre o brilho. Tanto faz, ó, polo norte ou polo sul, ou ainda ó, pelo outro lado da bobina também. Vamos tentar inverter aqui, tá complicadinho. Aqui foi, olhem só. Também ocorre brilho, ó. Também ocorre corrente elétrica. Então, ó, vou inverter a polaridade de novo, tá? Olhem só. E uma coisa interessante, ó, o brilho depende, a intensidade do brilho depende da velocidade com que eu movimento o ímã. Se eu movimentar o ímã mais rápido, o brilho é mais intenso. Se eu movimentar ele mais devagar, o brilho é mais fraco, ele não brilha tanto. Independente do lado, ó. Depende da velocidade e depende também, olhem só, vou aumentar o número de espiras para 3 espiras. Olha só, acaba brilhando mais ainda. Então depende do número de espiras e depende da velocidade. E depende também, ó, vou aumentar a intensidade desse campo magnético. Ó. Vejam só, aumentei a intensidade do campo. Então o campo mais fraco aqui, ó. Olha só, campo bem mais fraco. Então depende também da intensidade do campo. Puxar o ímã de volta. Tá ok. Outra coisa, pessoal, que também o Faraday viu foi isso aqui, ó. Então ele substituiu a lâmpada, né, carga, por um galvanômetro. Aqui na realidade está sendo mostrado um voltímetro, mas vai servir também para fazer o nosso experimento. Mais à frente a gente vai explicar o que é o galvanômetro e como ele funciona, tá? Então esse equipamento é analógico, ele funciona de forma parecida com um amperímetro e ele tem a capacidade de mostrar para que lado a corrente está circulando, ou seja, ele tem polaridade, parecido com um multímetro. O multímetro tem duas ponteiras, uma de referência e outra que é a de medição. A de referência, em condições normais, ela está esperando um sinal negativo. E a de medição, obviamente, seria positivo. Se nós invertermos as ponteiras, colocarmos a ponteira de referência num polo positivo e a de medição no negativo, ela vai mostrar valores negativos, vai mostrar o sinal de menos no display do multímetro. Aqui, isso ocorre de forma analógica, tá? É de forma similar, mas analógica. Então vejam só, vou aumentar a intensidade aqui, voltar como estava antes, né? Então aqui, ó, estou movimentando o ímã e olhem só o que acontece com o ponteiro. Se eu aproximar, deflexionou para o lado do negativo. Se eu afastar, deflexionou para o lado do positivo. Então, estamos percebendo aqui, ó, que, por um lado, dependendo do movimento que está ocorrendo do ímã, se movimenta para um lado ou para o outro. Olhem só, vamos prestar atenção. Estou aproximando com o norte, deflexionou para a esquerda. Estou afastando o norte, deflexionou para a direita. Vou inverter a polaridade. Lembrem, quando a gente aproximou o norte, deflexionou para o negativo. Olhem só o que vai acontecer agora, inverti a polaridade do ímã. Aproximei o sul, deflexionou para a direita. Afastei o sul, deflexionou para a esquerda. Ocorreu agora o contrário em relação a como se tivesse o norte.
Olhem só, agora eu vou fazer pelo lado direito da bobina. Aproximei o norte, deflexionou para a direita. Afastei o norte, deflexionou para a esquerda. Vamos inverter de novo a polaridade. Aproximamos o sul, deflexionou para o positivo. Para o negativo, desculpa. Afastemos o sul, deflexionou para o positivo. Olha só. Isso aqui o Faraday não estava conseguindo entender. Tá? Esta situação. Tem uma outra situação que o Faraday falou, que não precisamos movimentar o ímã, podemos movimentar a bobina também. Olhem só, ao invés de movimentar o ímã, estou movimentando a bobina e ocorre o mesmo efeito. Então, para gerar corrente elétrica, tem que ter movimento relativo da bobina em relação ao ímã ou do ímã em relação à bobina. Ou seja, tem que ocorrer dentro da bobina variação de fluxo magnético. Então, as linhas de campo, o conjunto de linhas de campo, nos dão o fluxo magnético. Tá? Então, quanto maior a variação do fluxo, maior é o valor da força eletromotriz induzida, ou a tensão induzida. Tá? Então, podemos ter a variação através do movimento da bobina ou do movimento do ímã. Vejam só, tem que ocorrer movimento. O campo magnético tem que movimentar. Tá? Tem que haver um movimento relativo do campo magnético em relação à bobina. Bom, nós verificamos aqui que tem uma correlação do movimento, né? o avanço, o afastamento do ímã, ou dependendo da polaridade, com relação ao movimento da corrente. A corrente vai circular para um lado para o outro. Isso o Faraday ele não conseguiu compreender muito. Tá? Então, voltando para o PowerPoint, só um momentinho. Olhem só, então a conclusão aqui colocamos, né, que tinha que haver um movimento relativo do ímã em relação à bobina. Caso contrário, não há produção de corrente. Então, o ímã parado não gera corrente. Então, esse físico aqui, russo, Heinrich Lenz, em 1833, ele fez o estudo do sentido da corrente elétrica produzida quando havia o movimento dos ímãs ou bobinas. Então, ele estabeleceu uma regra para isso. Então, ele formulou o que a gente conhece hoje como Lei de Lenz. E essa lei de Lenz, o enunciado dela, diz o seguinte: numa bobina será induzido um campo magnético que será oposto à causa que o produziu. Esse campo magnético induzido, por sua vez, originará uma força eletromotriz induzida que poderá ser determinada pela regra da mão direita para bobinas. Então vejam só, o que o Lenz está querendo dizer que a bobina ela vai produzir também um campo magnético que será oposto à causa que o produziu. Parece complicado, mas não é. Então, quando o ímã se aproxima com o polo norte, está se aproximando, está aumentando o campo magnético na face da bobina, a bobina vai reagir e vai tentar expulsar esse campo magnético. Expulsar entre aspas. Vai tentar impedir esse aumento de campo produzido por esse polo norte. Para tentar impedir isso, para conseguir anular, ela tem que produzir também um polo norte, se opondo a esse norte que está se aproximando. Depois, numa animação, num slide, nós vamos ver isto. Tá? Lembrando da regra da mão direita para bobinas, né? O polo norte ele indica, né? É indicado pelo polegar da mão direita. E os demais dedos abraçados ao redor da bobina, a ponta deles indicará o sentido da corrente ou da suposta corrente elétrica que existirá na bobina. Tá? Então isso é importante para determinar o sentido de corrente ou, às vezes, a força eletromotriz induzida nos polos de uma bobina.
Então, antes disso, né, temos que tentar entender então o funcionamento do galvanômetro, que é o instrumento de medidas que nós mostramos ali na animação. Então, ele é um instrumento de medidas analógico, básico, de alta sensibilidade, originalmente utilizado para medir ou detectar correntes elétricas muito baixas. São correntes elétricas na faixa dos microamperes, miliamperes no máximo. Tá? São correntes muito baixas. E uma coisa interessante, ele possui terminais polarizados, assim como os atuais multímetros no modo de corrente ou tensão contínua. Então, os nossos multímetros eles têm dois bornes de medição. Um que na realidade é a referência, que é a ponteira preta do multímetro, que é ligada no comum dele, e uma ponteira vermelha que é utilizada para medição. Em condições normais, a ponteira vermelha está esperando, entre aspas, um sinal positivo, desde que a ponteira preta esteja numa referência negativa. Se ocorrer o contrário, ele mostra o sinal de menos no display. Outra coisa importante, o galvanômetro possui um zero central e ele pode indicar valores negativos ou positivos, de maneira analógica. Então aqui temos um exemplo, tá, estilizado, de um galvanômetro de bancada. Então aqui temos o display, né, o mostrador dele que é analógico, e temos também os dois bornes de medição. Então o borne da direita, neste caso aqui, né, neste modelo que está sendo exemplificado, é o borne de medição negativo, ou também conhecido como referência, que seria igual à ponteira preta do multímetro. Já do outro lado aqui temos o positivo, o borne de medição positivo, que é o equivalente à ponteira vermelha do multímetro. Então, esse borne aqui está esperando uma referência negativa. Então, é a referência. Então, em relação à referência, a gente faz a medição com esse borne positivo. Então, imagine o seguinte, se nós estivéssemos medindo uma pilha de 9 volts, por exemplo, então, normalmente a gente colocaria essa referência no polo negativo da bateria e esse borne de medição no polo positivo. Então mostraria valores positivos. Se nós invertermos, colocarmos este borne aqui no positivo da bateria, essa ponteira ao colocarmos no negativo, estaremos colocando num potencial mais negativo que a referência. Então vai mostrar sinais negativos. Então é mais ou menos assim que ele funciona, de forma parecida com o multímetro. Tá? Na escala dele, nós temos uma posição chamada de zero central, ou seja, essa posição bem no meio é o centro o zero do galvanômetro. Tá? Então esse aqui é o zero dele. O lado direito mostra os valores positivos. Valores à direita, que nem na matemática, valores positivos. E o outro lado da escala, os valores à esquerda, são os valores negativos. Então, o zero bem no meio, estado de repouso, direita valores positivos e esquerda valores negativos. Vejam só, pessoal, esses bornes de baixo indicam só a referência dele. Para mostrar valores positivos ou negativos é no display dele, no visor. Tá? Então agora vamos ver o experimento de Lenz. Normalmente a gente fala experimento de Faraday-Lenz, né? Então vamos ver algumas situações. Então a primeira situação é de um ímã se aproximando da bobina com o polo norte voltado para ela. Então temos aqui uma bobina, né, enrolada sobre um núcleo oco, né? Pode ser madeira, um plástico, tá? Está estilizado. Aqui temos o galvanômetro, aqui polo de medição, borne de medição positivo, borne de medição negativo, que é a referência dele. Tá? E aqui temos nosso ímã, o ímã que originalmente está parado. Então nós vamos colocar esse ímã em movimento com uma certa velocidade V em direção
da bobina. Então, cada vez que vai se movimentando, vai chegando cada vez mais próximo da bobina, ou seja, o campo magnético cada vez mais intenso próximo à bobina. Tá? Então, está ocorrendo um aumento positivo do fluxo magnético. Então, a bobina vai reagir, está se aproximando do Polo Norte, ela vai tentar impedir a formação desse campo magnético aqui, desse aumento de campo. Então, para tentar impedir, ela vai formar na sua face direita, para o mesmo lado do ímã, também um Polo Norte, para tentar repelir este ímã. Tá? Obviamente, por consequência, tem que ter um Polo Sul. Lembrem, nós não temos polos magnéticos separados. Para existir um norte, tem que ter um sul. Então, se formou na bobina o norte, formou também na bobina o sul. Então, neste momento, se estabelece um campo magnético nesta bobina também. E a gente chama de campo magnético induzido. Foi induzido pelo movimento do ímã. Bom, para produzir esse campo magnético induzido, temos que utilizar, então, agora a máquina da mão direita, para determinar qual é o sentido da corrente que está formando esse campo magnético. Então, se nós aplicarmos a regra da mão direita neste caso, com o polegar então apontando da mão direita apontando para o norte induzido, e esse em vermelho aqui à direita, tá? Nós vamos verificar que os nossos dedos, os demais dedos, vão estar apontando para baixo na face frontal da bobina, tá? Então, nossos dedos apontarão para baixo. Esse apontar para baixo indica que a corrente elétrica sai deste terminal da direita, sobe, passa pela frente e desce por esse terminal da esquerda. Então, a corrente elétrica está saindo daqui, da direita, e vindo para a esquerda. Para que isso ocorra, esquecendo o galvanômetro, pessoal, a corrente elétrica no sentido convencional, ela vai do positivo para o negativo. Então aqui bem à direita temos um positivo e na esquerda, desculpa, temos um negativo. Bom, aqui agora nós conseguimos determinar para que lado vai deflexionar o nosso galvanômetro. E é bem simples. A referência do galvanômetro está ligada a um positivo. Então, o galvanômetro está em referência ao positivo. Logo, o terminal de medição está pegando um sinal negativo. Ele é mais negativo em relação à referência. Portanto, o valor mostrado no display, no mostrador, é negativo. E o nosso galvanômetro deflexiona para a esquerda. Uma segunda situação. Agora, o ímã vai se afastar da bobina com o polo norte voltado para ela. É o mesmo ímã, a mesma bobina, porém agora o nosso ímã está fazendo um movimento contrário, está se afastando. Bom, vamos verificar o que tem que acontecer obedecendo à lei de Lenz. A bobina vai produzir um campo magnético contrário à variação do campo que está o produzindo. O que significa isto? O ímã está se afastando. O campo magnético nesta face da direita da bobina está ficando cada vez mais fraco. A bobina vai tentar manter o equilíbrio disto. Vai tentar manter o campo magnético que tinha ali. Para tentar manter esse campo magnético, ela vai ter que fazer com que este ímã permaneça próximo dela. Para tentar manter próximo dela, ela vai ter que tentar fazer uma atração, vai ter que tentar atrair. Bom, para atrair, nesta face da bobina tem que se formar obrigatoriamente um polo sul. Caso contrário, tu não consegue atrair um polo norte. Então, é isso que vai acontecer. Se forma um sul nessa face direita. E na esquerda, por consequência, tem que ter um norte. Aplicando a regra da mão direita para bobinas, né, temos o norte aqui à esquerda. Né? Então, agora, a corrente elétrica está subindo. Né? Corrente elétrica subindo. Então, a corrente saindo da direita agora da esquerda para a direita, saindo do polo da esquerda para a direita.
Para sair daqui desse lado, tem que ter aqui desse lado um positivo, do outro lado negativo. Como agora as polaridades combinaram, então o nosso galvanômetro está medindo da maneira correta, ele está mostrando valores positivos, portanto deflexiona para a direita. Vejam só, o Faraday, o Lenz, ele conseguiu estabelecer uma regra para explicar o sentido da corrente e a polaridade da tensão induzida. Então, o Faraday ele conseguiu verificar que tem como ocorrer a produção de corrente elétrica através do campo magnético, porém o Lenz que conseguiu determinar o sentido dessa polaridade, dessa corrente, ou a polaridade elétrica que se forma nos terminais das bobinas. Uma coisa importante, pessoal, não há como correlacionar polos elétricos induzidos na bobina com os polos magnéticos, tanto no ímã quanto na bobina. Um erro clássico, tá, de estudantes nas áreas de física, eletrônica e eletrotécnica é tentar fazer tentar decorar o polo magnético que forma na bobina com o respectivo polo elétrico induzido no terminal. Isso é um erro, tá? Porque deve ser feita uma avaliação de um todo de cada situação particularmente, tá? Porque temos vários elementos que influenciam nessa polaridade, então não temos como uma resposta pronta, seria muito fácil daí, né? Então, do que depende essa polaridade induzida na bobina? Ela depende do sentido de enrolamento da bobina. A bobina pode estar enrolada para frente ou enrolada para trás. Depende do polo do ímã que está voltado para a bobina. Depende do lado da bobina que está voltado para o ímã. Então, já tem 3 variáveis. E temos uma quarta, que depende do sentido do movimento do ímã ou da bobina. Então, depende sentido de enrolamento, qual polo está voltado para a bobina, o lado da bobina que está voltado para o ímã e o sentido do movimento do ímã ou da bobina. Então, depende também do sentido de movimento. Então, tudo isso influencia na força eletromotriz induzida ou no valor da polaridade induzida. Tá? Outro experimento que o Lenz fez foi utilizando-se um ímã se aproximando de um anel em curto-circuito. Tá? E um anel em curto-circuito, ele nada mais é que uma bobina com uma única espira. Tá? Então, nesse caso aqui, com o polo norte voltado para o anel. Então, temos aqui um ímã em barra, né, com o polo norte voltado para o anel aqui. Esse é um anel em curto-circuito, pode ser um anel de cobre, qualquer material condutor de corrente elétrica. Tá? E aqui, pessoal, nós não temos a condição de ter uma tensão induzida, porque o circuito é fechado, é um curto-circuito. Nós vamos ter corrente, isso sim, tá? Com certeza teremos corrente. Então aqui, este ímã está se aproximando desse anel. O comportamento do anel é exatamente o mesmo que o de uma bobina. Então aqui está se aproximando um polo norte, esse anel vai tentar impedir a aproximação, né, deste ímã, ou melhor, vai tentar induzir uma situação de tentar impedir esse movimento do ímã. Tá? O anel ele vai produzir um campo magnético contrário, ou seja, linhas de campo vão sair do anel. Então olha só, do ímã estão entrando linhas de campo no anel, do anel estão saindo linhas de campo induzidas, essas em roxo aqui. Para se produzir essas linhas de campo saindo é polo norte. Então se forma aqui um polo norte e um sul do outro lado do anel. Então este polo norte vai tentar barrar o movimento deste ímã. E utiliza-se a regra da mão direita para bobinas, porém no anel. Lembrando, polegar indica o polo norte
e os demais dedos indicam o sentido da corrente. Então, se apontar com o polegar para este norte aqui, a corrente vai estar subindo por esse anel aqui. Ó. Então temos aqui o sentido da corrente no anel. Uma quarta situação. Agora vamos afastar este mesmo ímã do anel. Tá? Vejam bem, o ímã estava parado agora, né? Cessou a corrente elétrica e tínhamos as linhas de campo dentro do anel. No momento que o ímã começar a se afastar, essas linhas de campo vão estar saindo de dentro do anel, vão estar diminuindo. O anel ele vai tentar impedir essa diminuição do número de linhas e vai então reforçar, vai criar um reforço de linhas de campo para tentar atrair este ímã de volta. Esse reforço de linhas de campo, tá? Vejam bem, essas linhas estão entrando no mesmo sentido que estavam as linhas de campo do ímã. Linha de campo entrando é polo sul. Tá? Então induz um polo sul tentando atrair esse ímã de volta. Aplicando a regra da mão direita para a bobina. Então temos que a corrente agora está invertida. Vejam bem, pessoal, só temos corrente no momento que o ímã está se movimentando, ou nesse caso podia ser o anel se movimentando. Então tem que ter movimento relativo em relação ao campo, ou o campo em relação ao anel, ou a bobina, para ocorrer corrente induzida. Isso, pessoal, leva-nos a uma situação em que é muito comum nós encontrarmos vídeos no YouTube, na internet, em outras plataformas, circulando em redes sociais, em que mostram-se dispositivos mirabolosos em que tem um ímã parado lá, uma bobina, alguns já inventaram botar até velas de carro, né? E do nada está produzindo corrente elétrica. Isso, na realidade, pessoal, não tem como existir. São todos vídeos falsos. Para correr corrente elétrica induzida ou tensão induzida, tem que ter movimento do ímã ou da bobina. Tem que ocorrer movimento. Sem movimento, não tem corrente. Na realidade, quem produz a corrente em si, a transformação de energia, é o próprio movimento. Tá? O próprio movimento que acaba produzindo essa transformação de energia. Então, aplicações práticas das leis de Faraday-Lenz, da indução eletromagnética. Os geradores elétricos, tá? Todos os dínamos e alternadores, eles têm seu funcionamento como baseado na lei de Faraday e de Lenz. Então, os alternadores que são acoplados nas usinas hidrelétricas, um gerador eólico, uma usina termoelétrica a carvão, nuclear, uma roda d'água, todos esses equipamentos, o alternador deles tem o seu princípio de funcionamento baseado nas leis de Faraday e de Lenz, da indução eletromagnética. Os motores elétricos de indução industriais, ou usados também nas residências, eles funcionam baseados também no princípio da indução eletromagnética. Nós não temos um ímã dentro de um motor de indução. E é muito curioso isso. O que temos na realidade são vários anéis em curto-circuito dentro do rotor do motor de indução. E esse anel em curto-circuito é induzido uma corrente elétrica nele, que por sua vez induz um campo magnético, que interage com o campo magnético girante se for um motor trifásico. Né? Então temos um movimento do motor elétrico. Então o motor elétrico de indução, ele nada mais é que um equipamento baseado na indução eletromagnética. E freios magnéticos, tá? Que são equipamentos que também utilizam o princípio da indução, só que de uma maneira um pouco diferente. Né? Às vezes estamos tratando de superfícies aqui. Mas
todos esses três casos são aplicações práticas da indução eletromagnética. O cálculo da força eletromotriz induzida numa bobina, ele utiliza esta equação. Tá? Então, o epsilon aqui é a força eletromotriz induzida, que é igual a negativo N, que é número de espiras, ΔΦ, que é a variação de fluxo, dividido por ΔT. Então, quanto mais rápido ocorrer a variação, vejam bem, quanto mais rápido é um curto espaço de tempo. Quanto menor o tempo, maior a força eletromotriz induzida. Quanto maior a variação de fluxo, maior a força eletromotriz induzida. Quanto mais espiras tiver na bobina, maior também a força eletromotriz induzida. Então, olha só, força eletromotriz induzida, na realidade é tensão, né, pessoal? Tensão é dada em volts. N, então, é o número de espiras, em espiras. ΔΦ, variação do fluxo magnético na face da bobina, em Weber. E ΔT, intervalo de tempo em que ocorreu a variação de fluxo magnético em segundos. E aí uma coisa, né, pessoal? Aquele sinal de menos que tem na frente da equação, ele advém da lei de Lenz. A lei de Lenz diz que a força eletromotriz induzida ela é produzida por um campo magnético que é contrário à causa que o produziu. Então, se o campo magnético estava aumentando na face da bobina, a força eletromotriz tem uma tendência de ser negativo, ele vai se contrariar. Se estiver diminuindo, vai ser positivo. Então, esse sinal de menos, ele satisfaz a lei de Lenz. Lembrando que ΔΦ, né, é fluxo final menos fluxo inicial, φ menos φ0. E ΔT é T menos T0. Isto aqui é similar a algumas questões que ocorrem lá na física, né, na cinemática, de posição final e posição inicial, tempo inicial e tempo final. Né? Então é fluxo final menos fluxo inicial, tempo, instante de tempo final menos o inicial. E temos aqui alguns exemplos de cálculo, né, utilizando a equação da lei de Faraday e Lenz. Então, ao aproximar um ímã de uma bobina de 200 espiras, há um aumento do fluxo magnético em 100 mV no intervalo de tempo de 0,8 segundos. Determine a força eletromotriz induzida. Então, os dados que nós temos é o número de espiras, que é 200 espiras. Variação de fluxo já está dada pronta, né? Foi dada variação de fluxo, então 100 mV, que é 100 vezes 10 a menos 3. Outra coisa, ao aumento do fluxo. Então, se o fluxo está aumentando, então a variação é positiva. Então, é positivo esse valor. Intervalo de tempo, o próprio ΔT, 0,8 segundos. Substituímos na equação, então, né, negativo 200 vezes 100 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,8. Isso vai nos dar uma força eletromotriz de negativo 25 volts. Tá? Então, essa força eletromotriz ela pode dar negativo, ou melhor, se o fluxo estiver aumentando, for uma variação positiva de fluxo, o ΔΦ vai dar positivo, logo o resultado tem que dar negativo. Se o ΔΦ for negativo, o resultado vai dar positivo. Negativo com negativo fica positivo. Exemplo 2. Na face de uma bobina de 320 espiras ocorre uma variação de fluxo magnético de 800 microweber para 200 microweber, num intervalo de tempo de 70 milissegundos. Determine a força eletromotriz induzida. Olhem só, pessoal. Agora o fluxo foi de 800 para 200. Ocorreu uma diminuição. O fluxo inicial é 800, o final é 200. Então, número de espiras, dos 320 espiras, fluxo final φ0,
800 microsegundos, microweber, desculpa, que é 800 vezes 10 a menos 6. Fluxo final, 200 microweber, 200 vezes 10 a menos 6. E o ΔT já foi fornecido, que é o intervalo, né? 700 milissegundos, 700 vezes 10 a menos 3. A resolução. Então temos aqui o ΔΦ, que é φ menos φ0. Então 200 vezes 10 a menos 6 menos 800 vezes 10 a menos 6. Vejam só que deu negativo 600 vezes 10 a menos 6. Então aqui temos um valor negativo. Então substituímos na equação. Fica então negativo 320 vezes negativo 600 vezes 10 a menos 6 dividido por 70 vezes 10 a menos 3. E nós temos uma força eletromotriz positiva de 2,74 volts. Terceiro exemplo. Esse aqui, pessoal, é um exemplo clássico e pode ocorrer de acontecer, né? Pode acontecer de cair em provas do Enem, inclusive. É muito comum em cair em provas do Enem. Então aqui, dado o gráfico abaixo, determine a força eletromotriz induzida numa bobina de 120 espiras para cada um dos intervalos de variação de fluxo magnético. Vejamos bem aqui. Ó. Temos a variação de fluxo magnético, intervalos, são cada um dos segmentos de reta que temos no gráfico. Então o primeiro segmento é este aqui de aumento, temos outro segmento que é esse de estabilidade aqui em cima, temos o outro segmento que é esse de queda, que ele é reto, ó, ele não tem uma quebrada aqui, ele é constante, vai deste ponto no início aqui do 6 até o menos 6, aqui embaixo, e temos um outro que é com o indo de menos 6 para 0 de novo, encerrando as variações. Tá? Então temos 4 trechos de variação neste gráfico. E vamos tratar de um por um. Tá? Aqui está fácil porque está tudo nas unidades do Sistema Internacional. Aqui está em Weber, né, o fluxo, e o tempo já está em segundo. Então vamos pegar o primeiro intervalo de variação, o primeiro trecho aqui, ó, que é esse que está circulado no gráfico. Então o fluxo inicial aqui é 0 e o fluxo final é 6 Weber. O tempo inicial começa em 0, a variação, e ela termina aqui, ó, no instante 1 segundo. Então o gráfico não vai nos fornecer esses valores de início e fim para cada intervalo. Então a variação de fluxo do primeiro intervalo é fluxo final menos inicial, 6 menos 0, 6 Weber. E o ΔT, né, tempo inicial menos tempo final, desculpe, tempo final menos inicial, 1 menos 0, 1 segundo. Substituímos na equação para determinar a primeira variação, o primeiro fluxo, a primeira força eletromotriz induzida. Então vai ficar negativo 150 vezes 6 dividido por 1, que dá negativo 900 volts. Então a primeira força eletromotriz induzida nessa bobina, produzida por essa variação, é de negativo 900 volts. Agora vamos para o segundo trecho, que é esse da parte de cima do gráfico. Tá? Intervalo 2, fluxo inicial 6, fluxo final também 6, tempo inicial 1 segundo, olhem só, ele começa no instante 1 segundo e termina no instante 2 segundos. Então, ΔΦ é φ menos φ0, 6 menos 6, 0. ΔT, T menos T0, 2 menos 1, 1. Vejam bem que deu 0 ΔΦ. Né? Então, substituindo na equação, vai dar 0. Então, isso é uma regra, pessoal. E isso explica, por exemplo, como pode ser um ímã parado. Né? O fluxo ficou constante. Então, fluxo constante automaticamente reverte por uma força eletromotriz nula. Então, significa que o campo magnético estava constante nesse momento. Então, permaneceu em 6 Weber por esse tempo todo aqui. Então, não tem força eletromotriz. O intervalo 3, ó,
que é esse aqui de queda e inversão. Vejam bem, começa a reta aqui em cima, ó, e segue constante essa variação até terminar aqui embaixo, no instante 4 segundos. Então, o fluxo inicial é 6 Weber positivo. O fluxo final, onde acaba a variação, é no negativo 6. Tempo inicial, no instante 2 segundos. O tempo final é no instante 4 segundos. Então, o ΔΦ é φ menos φ0. Então, aqui colocamos entre parênteses, né, o valor que é o fluxo final, que é negativo mesmo, só para ajudar na matemática. Então, ficou negativo 6, menos 6, fica negativo 12 Weber. Então, caiu 12 Weber o fluxo magnético. ΔT, T menos T0, 4 menos 2, 2 segundos. Substituímos na equação. Vamos ter negativo 150 vezes negativo 12, dividido por 2, que vai dar 900 positivo. Então agora a força eletromotriz é positiva porque o fluxo diminuiu. E o último intervalo, né, o quarto e último, que é esse aqui, que o valor vai do negativo e volta para zero. Na realidade, aos olhos da bobina é um aumento de fluxo. Então, o φ, né, φ inicial é negativo 6 e o final é 0. Tempo inicial 4 segundos e instante final 5 segundos. Então, ΔΦ, fluxo final menos o inicial, 0 menos negativo 6, aqui temos que colocar entre parênteses para poder a gente fazer a troca de sinal, vai ficar 0 mais 6, que dá 6 Weber. E ΔT, né, 5 menos 4, 1 segundo. Então substituímos, vai ficar negativo 150 vezes 6 dividido por 1, dá negativo 900. Então aqui, pessoal, por enquanto, encerramos a primeira parte do estudo da indução eletromagnética e podemos seguir com a resolução da lista de exercícios. Então, obrigado pela atenção, pessoal. E vou deixar também um vídeo, né, ou um ou dois vídeos aí junto com o Classroom, para que vocês tenham uma olhada em dois experimentos bem interessantes envolvendo a indução eletromagnética. Então, obrigado, pessoal. Até mais.